Boa tarde, gente. Hoje nós vamos falar sobre as eleições no Brasil Império e as transformações que essas eleições sofrem a partir do Segundo Reinado. Então, nós temos aqui o artigo do Fernando Limonge, que eu aconselho vocês lerem, que vai entrar nessa questão de uma maneira bastante detalhada. Eu deixei para vocês o vídeo também, entrevista de uma professora da USP, Miriam Dolnikov, que trabalha justamente com esse período e que estava falando sobre as eleições no Brasil nesta época, fazendo ênfase como todos os pesquisadores naquela parte que ela pesquisa. Eu vou em poucas palavras explicar para vocês como essas eleições aconteciam e nós vamos falar um pouco sobre o artigo para ver as mudanças que ocorreram a partir das eleições de 1842 essa questão que o autor discute, a questão de fraude e violência nas eleições, se realmente eles passam a ocorrer somente no segundo reinado ou, na verdade, o que realmente mudou, o que aconteceu, por que o processo eleitoral se transformou. É disso que fala o artigo. Mas antes de falar por que esse processo eleitoral transformou, a gente tem que entender esse próprio processo eleitoral, que era bastante diferente daquilo que nós conhecemos hoje. Então, a partir da Constituição de 1824, o Brasil se torna império, uma monarquia constitucional. E como uma monarquia constitucional, como você sabe, ela vai politicamente dividir os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. E terá o quarto poder, que também é próprio da política brasileira da época imperial, que é o poder moderador. Dele nós vamos falar pouco, praticamente nada nessa aula. O que nos interessa é se há um poder legislativo separado, quer dizer, se há uma Assembleia Geral que vai trabalhar, votar e promulgar as leis, quer dizer, essas pessoas eles devem chegar à Assembleia de algum modo. E a Constituição vai definir como vão ser eleitos essas pessoas do Legislativo e do Judiciário, em alguns momentos, para justamente trabalhar a legislação do Império no Brasil, para realizar essas atividades políticas. Então, a gente já conversou sobre isso, eu já falei, mas para quem não lembra, as eleições no Brasil eram indiretas e eles eram divididos como se fossem em dois graus, em duas fases. Os direitos políticos não são todos cidadãos que possuíam, tá? Os direitos políticos possuíam somente cidadãos ativos. E, consequentemente, os cidadãos ativos são aqueles que gozam dos direitos políticos. Haviam cidadãos inativos também. Porém, todos os cidadãos, tanto ativos como inativos, eles gozam dos direitos sociais, tá? Então, todos os cidadãos tinham o direito de exercer ofícios ou cargos públicos, receber proteção, mesmo estando no exterior do Brasil, e também gozar dos outros direitos civis seus. Agora, os direitos políticos, eles eram condicionados aos cidadãos ativos, aqueles com renda líquida acima de 100 mil reais. Então, mas isso não quer dizer que se você tem 100 mil reais, você vai gozar de todos os direitos políticos. É um voto censitário e quanto mais você quer, vamos dizer, se promover na vida política, mais você tem que mais economicamente, vamos dizer, potente você deve ser, né? Então, a primeira
vamos dizer, o mínimo para você poder votar, você precisava ter de 100 mil reais por ano. Na verdade, gente, isso não era assim um valor impensável, tá? Qualquer cargo público que você ocupasse, você já poderia ter essa quantidade. E mais, por exemplo, um pequeno negociante já podia. Não eram somente pessoas muito ricas que podiam votar. Porém, havia esse limite. Isso quer dizer que no campo, onde a maioria das pessoas era pobre, praticamente não havia votantes. Tá? Então, os cidadãos ativos, eles também eram divididos em dois grupos, os votantes e os eleitores. Qual que era a diferença? Eu falei para vocês também que as eleições eram em 2 graus, em 2 fases. Então, os votantes, eles podiam votar somente na primeira fase, eles podiam votar na Assembleia Paroquial. Na primeira fase, eles podiam votar a favor, eles podiam votar por juízes de paz, eles podiam votar por vereadores das câmaras municipais e o principal, eles podiam votar em eleitores, aqueles eleitores que depois votarão, já em segunda fase das eleições, eles votarão em deputados de Assembleia Geral, tá? Então, com o mínimo de 100 mil reais, você podia votar na Assembleia. E mais, gente, os cidadãos ativos, o direito de votar e ser votado possuíam somente homens nascidos livres. Porém, os libertos, eles podiam participar dessa primeira fase. Então, um liberto que possuía 100 mil reais, ele podia participar de uma assembleia paroquial e votar na primeira fase em vereador municipal, em juiz de paz ou em um eleitor que lá no futuro votará no membro da Assembleia Geral, certo? Até agora tá claro? Consegui um pouquinho, porque é um pouco confuso quando a gente não trabalha com isso, mas eu espero que eu consegui um pouquinho esclarecer a vocês. Depois começava uma nova fase, onde as pessoas, aqueles que não eram somente votantes, mas eram eleitores, tá? Os votantes, eles elegem eleitores. E agora os eleitores vão votar para escolher juízes de paz, para escolher os senadores e para escolher os membros da Câmara dos Deputados da Assembleia Geral, tá? E aí também nós temos o censo. Um voto é censitário e o censo vai aumentar. Por exemplo, deixa eu ver que eu anotei aqui. Para ser eleitor do primeiro grau, como a gente já disse, e poder votar para o deputado de Assembleia Geral, você precisava ter 100... você já precisava ter 200 mil reais, tá? Você já deveria possuir 200 mil reais para se tornar esse eleitor. O votante 100 mil reais, o eleitor que vai votar no deputado, ele precisa ter 200 mil reais. Para ser o eleitor do segundo grau, por exemplo, para poder ser eleito juiz de paz ou vereador, você tinha que possuir uma renda de 400 mil reais. Para candidatar-se a deputado da Assembleia Legislativa, Assembleia Geral Legislativa do Brasil, você tinha que possuir 800 mil reais de renda anual. E para ser votado para senador, você deveria possuir 1.600, quer dizer, 1.600.000 para poder se tornar senador. Vocês vão dizer, mas professora, o senador era elegido por imperador, o imperador que escolhia o senador, e o cargo era vitalício. É verdade. Porém,
Primeiro acontecia a votação, e o imperador ele não podia escolher qualquer um para senador. Ele escolhia somente um dos mais votados, tá? Então, dos 3 mais votados, o imperador escolheria aquele que ia compor o Senado, tá certo? Agora, quem não podia votar nas assembleias paroquiais, havia também quem não podia, independentemente, por exemplo, da sua renda. Menores de 25 anos solteiros, tá? Um homem de 24 anos que não casou ainda, não é considerado emancipado, então ele não vota. Se ele casa, ele já é considerado emancipado, ele pode votar, tá? Oficiais militares, clérigos das ordens sacras e também religiosos de claustro, tá? Porque os clérigos das ordens e os religiosos de claustro, eles devem obedecer ao seu superior. Eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Então, na verdade, eles não têm a possibilidade, eles poderiam ser influenciados pelos seus superiores, então eles não podiam votar. E também aqueles, obviamente, que não atingiram a renda de 100 mil réis. Então, na verdade, todos os cidadãos que conseguiam atingir a renda, menos esses. E, obviamente, mulheres também não podiam votar, tá, gente? Mulher não conta aqui nessa história. Então, eles podiam votar. A grande diferença, por exemplo, com os Estados Unidos, é o fato que os libertos podiam votar, pelo menos nessas primeiras eleições, nessa primeira fase das eleições. Agora, para definir quem pôde votar, havia juntas de qualificação dos votantes, que eram responsáveis pelo alistamento eleitoral. Eles anualmente eles formavam os livros com as listas dos cidadãos ativas e a sua capacidade eleitoral, quer dizer, eles colocavam o nome dos fulanos e a sua renda anual, quer dizer, até onde eles poderiam ir nos seus direitos políticos. E que hoje em dia, para os historiadores, esses livros é de grande ajuda na sua pesquisa. Então, vamos para o nosso texto, né? De acordo com Fernando Limonge, ele vai falar o seguinte: a pureza e simplicidade das primeiras eleições, em comparação com a falsidade e corrupção que se aumentam a partir da reforma eleitoral, não é nada mais do que um saudosismo histórico, ou memória dos historiadores imperiais. E também ele vai apontar que nas eleições de 1824, 28, 32 e 36, os representantes do governo, eles perdem nas eleições, quer dizer, quem ganha as eleições são as elites locais nos lugares. E ele, nesse seu artigo, ele vai tentar analisar por que isso acontece. Ele vai dizer que, justamente, muitos historiadores apontam que era o período quando o processo eleitoral era mais simples, mais puro. Ele vai dizer que essa simplicidade, ela consistia naquilo que a mesa eleitoral paroquial acumulava um poder extremamente abrangente. Ela era presidida por juiz de paz eleito localmente e nele concentrava-se, nesse juiz de paz e nessa mesa concentrava-se todas as fases do processo eleitoral, da qualificação dos eleitores à apuração dos votos. Isso queria dizer que quem ganhava a mesa, quem ficava compondo essa mesa, o juiz de paz e aqueles que ficavam em torno dela, ganhava as eleições. Quer dizer, o processo era simples, a partir do momento que a mesa estava composta. Porém, diz ele, o fato de dizer que não havia violência e corrupção durante as eleições, nesse período, na verdade, havia a mesma violência e mesma corrupção no momento de composição dessa mesa eleitoral, tá? É isso que ele acentua. Ele diz que não é que o processo se corrompeu, não, ele se transformou. E, na verdade, ele se tornou mais complexo, ele se tornou mais vigiável e, por isso, a questão de corrupção, da fraude e da violência, ela se estendeu por todo o processo, porque fraudar ele se tornou mais complicado.
precisava de vários graus de fraude. Então, parece que a fraude aumentou a partir desse momento. Mas, de acordo com o nosso autor, não era bem assim. Tá certo? Então, vamos passar para o texto. Na página 20, o Fernando Limonge, ele fala: o resultado da eleição paroquial dependia absolutamente da mesa eleitoral. Seu poder e arbítrio não conheciam limites. Sua formação era a mais irregular e filha sempre das inauditas desordens e demazias. De acordo com o texto legal, a presidência dos trabalhos eleitorais caberia ao juiz de fora, ou ordinário, assistido pelo pároco, cabendo ao presidente da mesa propor à Assembleia Eleitoral 2 cidadãos para secretários e 2 para escrutinadores, que sejam pessoas de confiança pública, as quais, sendo aprovadas ou rejeitadas por aclamação do povo, tomarão lugar de um e de outro lado. Vocês estão vendo que, a princípio, a partir do momento que nós temos o juiz de fora, tá? E o pároco, esses dois, eles praticamente tomam conta da mesa, tá? Então, essa simplicidade do regulamento, ela se assenta na presunção de que o reconhecimento das pessoas que mereciam uma confiança pública fosse natural. Quer dizer, a população vai dizer: oh, a gente conhece esse cara, ele é do bem, realmente, pode ser ele, vamos gritar bem alto, fulano, fulano. Tipo, não é uma eleição, não é um cargo público para compor essa mesa. São, na verdade, as elites locais a serviço daquele que consegue conquistar essa mesa, tá? Então, o raciocínio é claro: liberdade absoluta à margem das influências sociais legítimas e o mesmo que irresponsabilidade. O eleitor deve votar em quem bem lhe aprouver, mas desde que suas escolhas expressem as dependências sociais e influência legítima. Quer dizer, ele tem que escolher aquele que convém à elite que está no poder naquele exato momento. E a expressão da influência legítima que os mais capacitados deveriam exercer sobre os demais se assentava na informalidade do poder conferido à mesa eleitoral para dirigir os trabalhos da Assembleia Eleitoral. Quer dizer, era puro e simples, porém não estava limitado por questões legais, não estava limitado pelo próprio governo. Era uma coisa: vamos nos juntar e fazer as eleições, como se fossem eleições numa sala de aula. Vocês entendem qual era o problema nesse momento? Fernando Limonge, ele fala também que justamente esse tipo de organização eleitoral fazia com que havia várias razões justamente nesse formato para a violência eleitoral. Porque o formato adotado não oferecia oportunidade para qualquer tipo de acordo entre as partes. Conquistar a mesa era questão de vida ou morte. E não havia outra forma de resolver os conflitos. Ganhar a mesa significava se livrar da outra parte, impedir que ela votasse, garantindo a vitória, tá? E o único modo de fazê-lo era a se aproveitar da força. Então, essa violência denunciada, ela não diz respeito ao controle sobre os eleitores. O conflito não é vertical, tá? Não é os que de cima mandam para aqui. O conflito é horizontal. A hierarquia social se reproduz no momento eleitoral. Frações entram em confronto e a violência é empregada para resolver o conflito. Vocês entendem?
Então, isso não quer dizer que as eleições sempre fossem decididas pelo emprego de violência e que as partes sempre chegassem a se bater, a se de frente, de fato. Porém, o conflito aberto e direto entre as partes, na verdade, ele seria exceção e não a regra. Então, se a minoria reconhecia a sua inferioridade, ah, o partido, por exemplo, nós estamos entre os liberais e conservadores, né? Se nessa região, por exemplo, os conservadores viam que a quantidade deles é muito menor, eles recuavam já desde o princípio, tá? Porém, essa possibilidade de conflito, ela sempre estava, tá? Então, não quer dizer que essas eleições, essas primeiras eleições, eles eram menos conflituosos. E isso que o nosso autor quer dizer. Ele vai dizer também que eleições se assemelhavam a uma guerra, estou citando aqui na página 25, porque serviam para medir as forças das parcialidades. O confronto, diz ele, poderia ser resolvido de forma pacífica se uma das partes fosse muito superior numericamente à outra. Contudo, nem todas as disputas eram resolvidas, contando-se as forças locais. Uma vez que a intervenção do governo, seu posicionamento em favor de uma das parcialidades, envisava a medição das forças. Então, mesmo nas eleições antes de 1840, violência e fraude não seriam novidades. A novidade residiria no fato de, pela primeira vez, depois da reforma de 1840, a autoridade pública ter intervido de forma deliberada para vencer as eleições. E isso que leva todo mundo a ficar indignado. O documento em que os ministros solicitam a intervenção do poder moderador para dissolver a Câmara merece ser estudado com bastante atenção, porque o ponto de partida é a acusação de que a eleição teria sido marcada pelo embate de facções. Então, a intervenção do poder moderador seria necessária para prevenir a tempo a marcha incalculável que as facções costumam acarretar consigo, para impedir os irreparáveis estragos que vai se produzir, tá certo? Então, nós temos a partir do pressuposto de que essas eleições, eles, a princípio, o sistema não era perfeito, tá? E a legislação vai tentar aperfeiçoar o processo de eleição. A gente não pode dizer que consegue ou não consegue. Nós estamos falando de um processo histórico que vai influenciar no sistema das eleições no Brasil, que vão se transformar, e com essas transformações vão se transformar os conflitos dentro desse processo também, vão se transformar os fraudes, vão se transformar os modos de manipular essas eleições, tá? Então, na verdade, o que o nosso autor vai falar, ele vai falar que é um processo histórico complexo. Nós não podemos dizer que era melhor do que acabou se tornando. Então, a novidade de eleição de 1840, portanto, foi menos a intervenção deliberada do governo para obter a vitória do que seu caráter marcadamente partidário, tá? Partidos se enfrentam e um deles está à testa do governo. Dada a legislação vigente, dado que a mesa tudo decide, onde um partido não prevalecer de forma evidente, somente o confronto pode definir o resultado da eleição, tá? Então, era simples, porém, do ponto de vista do processo político, nada aceitável, vamos dizer assim, tá certo?